Liberdade, abre tuas asas sobre nós. Viva a liberdade de pensar, agir, fazer, transformar. Amar o diverso, defender os direitos humanos, os movimentos sociais e a natureza. Ditadura nunca mais, com seus dias contados. Fora Bolsonaro. Zanetti, presente sempre. Zanetti, presente. Carlos Zanetti, presente, agora e sempre. E Zanetti, presente. Presente sempre. Zanetti, presente. Zanetti, presente sempre. Hoje nós vamos fazer um programa em homenagem ao nosso companheiro Zanetti, né? Então, vamos ouvir depoimentos, né? Pessoas que conviveram com o Zanetti em várias situações, e também um material muito legal. Na Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, houve uma homenagem ao companheiro José Carlos Zanetti. E teve toda eu diria que até que uma celebração, né? Uma celebração com o companheiro, né? Pessoas da equipe, plantou-se até um pé de pau, né? Uma árvore, e também uma placa. Então, vamos começar, a partir de agora, essa celebração, né? Falar e homenagear o grande militante e humanista José Carlos Zanetti. Então, companheiros e companheiras, eu sou Sônia Mota, sou a diretora executiva da SESI. E quero dizer que tive o prazer enorme nos últimos anos de trabalhar com essa figura ímpar, maravilhosa, que foi o nosso companheiro Zanetti. E a SESI se iluminava quando o Zanetti entrava, né? Porque ele trazia essa leveza, essa militância, tanto é que nós o chamamos de nosso amoroso revolucionário, porque a fala de Zanetti, a postura dele era o tempo inteiro preocupado com o outro, preocupado com a situação do país, com a situação mundial, mas ao mesmo tempo em que ele trazia toda essa preocupação de uma conjuntura que nós estávamos vivendo, extremamente comprometido com as lutas populares, era o Zanetti que entrava em todos os ambientes, conversava com todos com a mesma amorosidade, com o mesmo compromisso e com o mesmo carinho. Mas não era um intelectual, a gente dizia que o Zanetti era um intelectual, mas ele não era um intelectual somente dos livros e dos textos que ele gostava de ler e também que alimentava, né, a nossa militância, porque ele vivia enchendo as nossas caixas, os nossos WhatsApps de textos de vida, eu sempre que ele achava importante, mas também era aquele homem amoroso e sempre com um sorriso e com aquele coração aberto. Então, profundamente preocupado com tudo isso, com as pessoas, o militante da natureza, por isso hoje, ao fazermos a nossa homenagem do afeto e da memória para ele hoje aqui, intimamente, fizemos esse momento também de despedida nossa, íntima, dos companheiros da SESI, nós plantamos uma pitangueira. Plantamos uma pitangueira porque sabíamos da profunda preocupação que ele tinha com as questões também ambientais. Inclusive, estava nas mãos dele já para escrever a nossa política institucional para a questão ambiental, mas, lamentavelmente, ele não teve tempo de fazer isso. Mas tudo que Zanetti trouxe, as reflexões dele e o que ele passou aqui para a gente na SESI é de uma qualidade enorme, e nós temos a certeza que Zanetti não vai passar, ele veio e fica, né? Então, no lugar onde nós plantamos a pitangueira, nós colocamos uma placa, sob a sombra de Zanetti. Nós queremos nos sentar nesta sombra que ele vai deixar aqui, essa sombra amorosa, e a gente quer que essa pitangueira cresça, que dê frutos,
que dê sombra, onde a gente possa se encontrar, onde a gente possa fazer a luta, mas fazer a luta com amorosidade, com essa generosidade que Zanetti nos ensinou e que esteve sempre presente com todos e todas nós. Temos a certeza que não é só aqui na SESI que estamos sentindo esse vazio, esse profundo vazio, mas foram tantas as homenagens, foram tantas as mensagens que nós recebemos, e temos a certeza que, nesse momento, em cada canto desse Brasil, em vários lugares, vários pontos, muita gente está pensando nele e já está com saudade. Mas nós queremos trazer, e Zanetti, não sei se vocês estão vendo aqui atrás, é este sorriso, este Zanetti com a sua bicicleta, que chegava aqui na SESI, sempre sorridente e nos alegrando. E é com essa imagem que nós queremos ficar, e é assim que nós queremos preservar Zanetti no nosso coração, não é, companheiro Dimas? Pois é. Eu tive a imensa alegria de conviver com o Zanetti nesses 26 anos. Eu entrei aqui na SESI no mesmo período, no mesmo ano que ele entrou. E me tornei, digamos assim, chefe dele, uns 13 anos atrás, assumindo a coordenação de projetos. E eu sou um pouco suspeito, porque eu não fui só colega de trabalho de Zanetti, a gente se tornou amigos, né? Eu era muito amigo de Zanetti, e aí trocávamos muitas confidências, preocupações, angústias, às vezes alguma crise aqui na equipe, uma dificuldade. E Zanetti, então, é com ele que eu conversava. E ele, com a leveza de sempre, ele trazia um alento e tudo ficava bom, né? E eu tive a imensa alegria, me sinto honrado por isso, de nos períodos agora, nos 2 últimos anos em que ele esteve doente, eu estive com ele várias vezes, até poderia ter estado mais, mas convivi com ele, fui jantar com ele, fui almoçar com ele, fui visitá-lo para jogar conversa fora, beber um vinho, MPB, que ele gostava muito. Então, dizer que a partida de Zanetti, para mim, é muito difícil, né? Porque, além de ser meu amigo pessoal, a gente se aproximou muito nesses últimos tempos, né? E dizia hoje na celebração que a gente faz essas homenagens e a gente se pergunta, mas o que de fato fica dessas homenagens, né? É pura retórica para fazer memória de alguém que se foi? Para mim, esta memória, ela traz para mim aprendizado, né? Eu, como sou uma pessoa mais rígida, não tenho alegria, leveza, né? Sou um pouco mais pesadão, assim, mais angustiado e tal. Eu eu gostaria muito de, acho que eu internalizei algumas dessas características de Zanetti e gostaria agora, a partir desse momento em que ele não está mais com a gente, que a equipe, que eu, né, me tornasse mais leve, sabe, relativizasse muita coisa que a gente absolutiza, né, que a gente fizesse a luta sem o rancor quando a gente olha para o adversário, né. Zanetti, ele tinha firmeza política profunda, mas ele não tinha ódio do adversário, parece que tudo para ele era amorosidade. Então, fico com essa imagem, espero que daqui para frente esse aprendizado ela possa ser conectada com a minha forma de exercício de trabalho, de vida também, e que esse legado fique não só para mim, mas para toda a equipe. Mas é uma saudade muito grande e vamos transformar essa saudade em alegria, em aprendizado e bola para frente. E Zanetti presente sempre nas nossas vidas, aqui na SESI e nas lutas. Amigos e amigas, companheiros de luta dos direitos humanos. Hoje nós estamos mais uma vez homenageando José Zanetti. Há pouco tempo, Roberto Monte e eu fizemos uma entrevista a ele, a Eliana e também a Fátima da SESI, porque no resgate da história do Movimento Nacional de Direitos Humanos, nós sabemos o quanto a coordenadoria ecumênica foi fundamental para que o movimento tivesse condições de se estruturar e se expandir como ocorreu no Brasil. E o Zanetti é um dos integrantes de todo esse trabalho junto à SESI e um grande estimulador e fomentador e testemunhador da luta pelos direitos humanos.
Inclusive, ele e o Gatica fizeram, parece-me que são 56 horas de gravações com pessoas pelo Brasil afora, para que pudéssemos ter a memória da luta dos direitos humanos através do movimento nacional e de todas as articulações que o movimento nacional constitui em sua história. E a TV, pós-TV DHNet, é responsável, talvez, pelo maior arquivo de imagens e, portanto, de memórias da luta dos direitos humanos, onde um personagem que está presente em muitas dessas imagens e muitas dessas histórias é o Zanetti. Por que ele está presente? Porque ele fez uma opção de vida e uma vida dedicada. E também um ser humano que testemunhou, e eu quero destacar ao menos um apenas elemento de tantos que certamente os outros destacaram. É a força da espiritualidade e a visão ecumênica dessa espiritualidade. Este momento da história brasileira, ele certamente tem no Zanetti um testemunho de como é possível amar a um Deus, estar vinculado a uma instituição religiosa, mas reconhecer que este Deus está em todas as opções religiosas e, aliás, em todas as forças espirituais que estão na vida da humanidade. E este Deus que nós queremos que ele seja mais presente, porque ele é a prova de que os direitos humanos não estão sendo constituídos e garantidos a todos. O amor que ele propõe não faz parte do cotidiano nem das instituições e nem de muitas pessoas. E o Zanetti amorosamente lutava para acolher os que estavam engajados e estimular os que diziam acreditar num Deus comprometido com a transformação social. Então, Zanetti, obrigada pelo teu testemunho, obrigada pela tua história. Estás presente e vais continuar presente porque o teu amor ficou dentro da gente. Um grande abraço. Zanetti, sei que estás entre aqueles que fizeram da vida o exercício da doação, o exercício da solidariedade, o exercício da justiça, o exercício da luta para que todas as pessoas, para que todas as formas de vida encontrem o melhor lugar, a melhor realização. Foi uma alegria muito grande poder ter te conhecido, uma alegria ainda maior poder ter convivido por longos anos, sobretudo por ter aprendido a realizar aquela máxima de que é preciso endurecer, pero sem perder la ternura jamás, como disse nosso grande inspirador Che. Eu te agradeço mesmo por ter aprendido essa e muitas outras aprendizagens construídas ao longo desses anos. Nossos encontros presenciais, sempre regados de boas conversas, a tua inspirada animação, nossas conversas por telefone, consultas, orientações, observações, sempre conversas muito edificantes, sempre conversas muito construtivas. Eu lembro que a sua presença no processo de construção, de organização do Movimento Nacional de Direitos Humanos foi, por longos anos, sempre muito, muito importante, né? Não só pela colaboração, pelo apoio, mas pela presença, pela proximidade, por acreditar que valia a pena investir nessa dinâmica, nessa organização, com todos os problemas e com todas as contradições que foi revelando e construindo na sua trajetória. Mas você acreditou que isso seria necessário, que essa luta seria necessária, que essa organização seria necessária. Muito obrigado. Eu espero que você siga acompanhando a gente, que você siga conosco desse lugar onde agora você se encontra. Um beijo. E queria destacar que o escritório da SESI em Salvador foi uma iniciativa, foi uma atitude muito corajosa das igrejas na época, porque os escritórios das igrejas geralmente ficavam no sul,
né? Os anglicanos, luteranos, e eu acho que não sei se o CNBB já está lá em Brasília. Então, o fato de escolher Salvador como porta de entrada do Nordeste, como onde estão as grandes violações, as carências, né? Então, foi uma atitude política da SESI muito importante, a montagem do escritório em Salvador. Eu conheci José Carlos Zanetti antes de estar com ele pessoalmente, porque eu era preso político em 1973, quando um companheiro nosso esteve no Paraná e encontrou com ele, José Carlos Zanetti, como preso político. A partir daí, eu tomei conhecimento da existência dele e cheguei a conhecê-lo pessoalmente em 1980, quando eu saí da prisão. E tive contato com ele enquanto ele era funcionário da SESI, né, que era uma entidade de ajuda, né, internacional e nacional, e ele teve papel central no apoio à Cooperativa dos Jornalistas e ao jornal Salário Mínimo. A partir daí, estabeleceu-se uma relação de amizade entre nós e senti profundamente o seu desaparecimento. Boa tarde, companheiro. Sou Paulo Roberto Monteiro Rodrigues, conhecido como Paulinho Rodrigues, aqui de Belém do Pará, do Movimento Cabano em apoio às lutas pela autodeterminação dos povos. E faço parte também, né, da Associação para a Articulação, né, Norte e Nordeste da Comissão da Verdade, Memória, Justiça e Reparação. E hoje aqui vim dar meu depoimento sobre um grande companheiro, Zé Carlos Zanetti. E falar de Zé Carlos Zanetti é falar de um homem bom, de um revolucionário, uma figura humana realmente generosa, extraordinário. Foi um grande militante da AP, né? Foi preso político, torturado na ditadura militar, sofreu várias torturas, como pau de arara, choques elétricos, tantos outros tipos de tortura. Porém, este homem nunca perdeu a esperança e o amor pela vida, e de lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana. Realmente era um grande ser humano, né? Eu me lembro que quando nós estávamos discutindo o nosso 7º encontro Norte e Nordeste da Comissão de Verdade, Memória, Justiça e Reparação do Norte e Nordeste, ele estava com a gente discutindo, né? Colocando suas experiências, suas vivências. E uma das coisas que foi assim muito impactante com a gente aqui do Norte, né, foi encontrar, né, em Zanetti uma sensibilidade muito grande com uma das coisas que foram muito esquecidas, inclusive pela Comissão da Memória e Verdade e Justiça Nacional, que foi a questão dos indígenas e dos camponeses amazônicos. E este homem, né, era um homem que estava trabalhando, fazendo pesquisa, né, com este enfoque. E ele alertava sobre a importância, né, dessas mortes, né, pela ditadura, que era tão pouco visibilizado, né? E isso, para nós amazônicos, foi muito importante, porque este realmente povo esquecido foi muito sofrido durante o processo da ditadura militar e pouco reconhecido até hoje.
Falar de Zanetti é falar dessa experiência, né, desse vigor que, mesmo sofrendo a ditadura, está pronto para dar sua própria vida em um mundo melhor, mais humano, mais justo. Me lembro, né, de textos, né, e de fala deles quando ele estava na audiência da Comissão da Verdade, na Bahia, e que ele dizia o seguinte, né? Hoje, infelizmente, a versão atualizada da tortura e do extermínio continua a afligir especialmente os mais fragilizados da nossa sociedade. Nós ainda ostentamos recordes de assassinatos de jovens e adolescentes negros, em sua maioria. Direitos ainda precisam ser conquistados e garantidos. Isso foi uma fala dele que é atual. Hoje, quando a gente vê na nossa sociedade o extermínio de jovens e pretos, principalmente favelados, né, marginalizados, nossos ribeirinhos, né, nossa população camponesa aqui da Amazônia também sendo exterminada, né, onde os grandes projetos vêm, né, minerais, acabando com a nossa natureza, né, e acabando com nossas populações tradicionais. Então, quero, para concluir, dizer que José Carlos Zanetti estará sempre presente nas lutas e causas amazônicas e pela memória, verdade, justiça e reparação. Zanetti, presente. Eu sou Emiliano José. Eu tenho a idade do Zanetti, do meu querido amigo e companheiro que se foi agora. Eu nasci em 1946. Hoje posso me denominar jornalista, que sempre fui, e escritor, com 18 livros publicados. Escrevo normalmente para várias publicações. E sou reconhecidamente militante político desde sempre. Eu conheci o nosso querido José Carlos Zanetti. Olha que nós já estamos nos pondo viejos. Eu o conheci em 1968. Eu, dirigente da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, ele, diretor da UPES, da União Paranaense dos Estudantes. Eu, secundarista, ele, universitário, embora a nossa idade fosse a mesma, né? E foi em Curitiba que eu o conheci, e depois nós nos separamos naquele momento, cada um para seu lado, e mais tarde eu vou encontrá-lo na Bahia, já na prisão, porque eu fui preso em 1970, no dia 23 de novembro de 1970, o Zanetti será preso em 5 de maio de 1971, quando caiu toda a direção da ação popular aqui no Estado. Bom, é conhecido, eu já escrevi sobre Zanetti, que tem um capítulo sobre ele e outro sobre a mulher dele, a querida Cleusa Zanetti, que usava o nome Carolina como militante política, cujo nome acabou também adotado na pia batismal pela filha, Carolina, Carol hoje.
Bem, nossa relação, a minha relação com o Zanetti é, portanto, para lá dos 50 anos, né? É muito tempo de amizade, companheirismo, compartilhamento de ideais. Pudesse listar 3 amigos, o Zanetti estaria entre estes. Ele, de Curitiba, ele, militante da AP, como eu, da Ação Popular, como eu, ele é deslocado, como dizíamos nós, para São Paulo para se integrar à produção. Era a política de AP, né, que pretendia, de um só golpe, de um só movimento, desculpe, de um só movimento, reeducar, era essa a expressão, os militantes pequeno-burgueses e, ao mesmo tempo, proletarizar a ação popular, né? Era uma proposta que acabou não se verificando pela história, né? Mas o Zanetti foi para São Paulo para se integrar à produção. Uma estranha integração na produção, né? Porque ele foi ser carregador de caminhão. Chapa, a gente chamava assim, os chapas, né? Os caras que pegavam aqueles todo e qualquer mercadoria, sacos e tal, e botavam em cima do caminhão. Lembro de meu pai que chamava, quando caminhoneiro, meu pai foi caminhoneiro, chamava estes ajudantes de chapa, chapas, né? E ele era um estranho no ninho, né? Como carregador de caminhão, ele branquelo, branquelo, os outros nada de branquelos, né? Tratava os companheiros com muito carinho e assim seguiu. Ali em São Paulo ele quase foi preso. Ele estava com uma companheira num bar, a companheira acabou presa e ele acabou saltando telhados e telhados e escapou. E veio parar na Bahia, né? Aqui na Bahia chegou a dirigente intermediário da AP, e em 5 de maio de 1971 ele caiu na esteira da queda de todo o comando regional de AP, que caiu naquele mesmo dia. Caíram Tibério Canuto de Queiroz Portela, Antônio Rabelo, Renato Godinho Navarro, e não caiu José Carlos Arruti Rei, que era outro membro do Comando Regional, porque estava na Espanha visitando o pai doente e só voltou ao Brasil depois da anistia. Nesse furacão, nesse tsunami, caiu também o Zanetti, torturado barbaramente. Depois, nós cumprimos pena juntos, né? Na Galeria F da penitenciária Lemos Brito. Nós cumprimos pena juntos. Ele saiu antes. Eu fiquei 4 anos, creio que ele cumpriu coisa de 2 anos e meio. E depois disso, o Zanetti mergulhou na área de direitos humanos. Décadas voltado aos índios, aos camponeses, aos trabalhadores rurais, aos quilombolas, às populações afrodescendentes, à população LGBTQI+, a todos os oprimidos, explorados. O Zanetti mergulhou nisso por décadas, vinculado à Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Pronto, meu nome é Basinha Carvalho, eu sou de Salvador, né? E participei durante muitos anos do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e a gente a vida inteira trabalhou com os direitos humanos em nível
nacional, e depois muito focada no nível local aqui da Bahia, sobretudo de Salvador, né? Com os públicos periféricos, e essa questão da violência urbana, essa questão também da moradia urbana, que é aqui em Salvador, e eu imagino que na maioria das grandes cidades brasileiras a questão da moradia seja urgente, né? Uma reforma urbana seja urgente, né? E nós trabalhamos durante toda a nossa vida no movimento de direitos humanos, mas com um foco muito preciso nessa questão da moradia e da violência urbana, né? Com esse Isanete, nos anos 90, logo no início dos anos 90, quando eu trabalhava na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Salvador, e Isanete, desde então, foi um companheiro presente em todos os momentos da luta por moradia, em todos os momentos da luta na defesa dos direitos humanos, e agora nós nos encontramos sem Isanete, mas encontramos-nos muito fortalecidos com os seus legados, com as suas memórias, né? Com a forma como Isanete se colocava totalmente à disposição da defesa dos direitos humanos. Então, nesse sentido, a gente lamenta profundamente o passamento, a morte, né, o falecimento de Isanete, mas a gente continua firme, mas muito firme nesse legado de defesa dos direitos humanos que Isanete passou para a gente. A última vez que eu encontrei Isanete, né, a gente se encontrava muito, não somente nos encontros de militância, mas também nos encontros mais profissionais. A Isanete era da SESI, da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, e estava sob a responsabilidade dele o trabalho de aprovação dos projetos, né, de organização também de caravanas, enfim, de encontros, né, e nós estávamos o tempo todo em diálogo, sobretudo porque a SESI ela é aqui na Bahia, aqui em Salvador, e por isso mesmo a gente tinha um diálogo muito próximo, né. O último trabalho mais profissionalizado que a gente fez com Isanete foi um trabalho na região metropolitana de Salvador, né? E naquele momento a gente trabalhava o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, com a implantação ou com a regulamentação da Lei 13.019, né? E Isanete foi um companheiro de primeiro momento na implantação dessa lei, que veio a ajudar muito aos movimentos sociais aqui em Salvador, na Bahia e no Brasil inteiro. E Isanete, então, junto com a Associação Paulo Tonucci, em Camaçari, fez a aprovação de um projeto com a União Europeia que possibilitou o fortalecimento das organizações naquela região, naquele território, para que, então, a gente pudesse implantar a Lei 13.019, né? Então, foi fantástico aquele momento. E fomos, agora em dezembro, nós fomos ver o filme Marighella, do Wagner Moura, e foi um momento muito bonito, infelizmente, foi um momento de despedida, né? Mas eu me lembro nitidamente a gente ter sentado na primeira fila da sala de cinema, e Isanete se perder naquelas imagens do filme. Imagino que pensando, né, naquele momento de militância dele, dos companheiros dele, no momento da prisão, especificamente. Então, houve um momento em que eu olhei para ele e via que ele estava realmente sonhando com aqueles momentos de militância, né? Para a gente é muito sofrido saber que Isanete foi um preso político, né, e que tem toda uma história bonita dentro dos movimentos, mas que foi embora tão cedo. E naquele momento no shopping, eu me lembro, a gente foi num shopping aqui em Salvador ver o filme, o Marighella, e eu me lembro que houve um momento muito inusitado, foi na hora que eles nos chamou para ir ver um coral, né, de Natal que estava se apresentando. E a vida inteira eu soube que Isanete era agnóstico, né? Mas era um agnóstico de uma fé imensa em todos os seres, em todas as pessoas, na transformação do mundo, desse planeta, né? E nós fomos, então, ver o coral de Natal, e eu vi que ele estava bastante emocionado.
Depois fomos tomar um café, fomos conversar sobre várias questões dos movimentos sociais, desse momento tão difícil que o Brasil está passando, e nos despedimos, né? Estávamos eu, ele e uma outra amiga, Lucivanda, e nos despedimos, nos prometendo que haveria muitas tardes iguais àquelas, né? Felizmente foi o momento que a doença realmente se instalou de uma forma mais forte, e veio a falecer, né, agora. Mas mesmo o momento do velório foi um momento muito de encontro dos partidos políticos, encontro da militância, encontro dos amigos. Nós cantamos, houve depoimentos lindíssimos a respeito do legado, né, que Zanetti nos deixou, da pessoa que Zanetti era, e que certamente não vai desaparecer com a morte dele, muito pelo contrário. Eu acho que em cada um de nós nasceu uma flor, como ele gostava tanto das plantas, da natureza, né? Então, acho que em cada um de nós nasceu uma flor que vai fazer brotar muitas outras flores, e eu tenho certeza que nós vamos continuar essa jornada, essa caminhada, em memória de Zanetti e de outros companheiros que nos deixaram tão precocemente, né? Acho que eu ainda não me acostumei com essa ideia, ainda estou muito emocionada e muito abalada ao pensar, né, nessa partida assim tão, eu não diria que foi inesperada, porque de alguma forma a gente já estava, digamos assim, esperando, né, mas é sempre um momento muito difícil para a gente poder seguir, né, na caminhada. Boa tarde. O meu depoimento sobre o nosso companheiro Zanetti, integrante da equipe da SESI, eu queria muito tentar ser o mais preciso para que você realmente relembrado o que ele significou para o Movimento Nacional de Direitos Humanos. É ali que eu o conheci. A SESI é uma instituição ecumênica que apoiou o Movimento Nacional de Direitos Humanos desde o seu encontro fundador. 2 pessoas foram destacadas pela equipe da SESI para acompanhar o Movimento Nacional de Direitos Humanos, a Fátima e o Zanetti. O Zanetti participou especialmente dos nossos encontros nacionais, nos primeiros tempos do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Uma figura absolutamente equilibrada. Quando a gente pensava, puxa vida, o movimento vai se esfacelar, cada regional vai tomar um rumo. O Zanetti conseguia juntar os pedaços, digamos assim, e alavancar de novo a unidade dentro do movimento. Esse era o papel fundamental do Zanetti, uma figura mediadora impressionante, parecia que ele tinha feito cursos para mediar isso. E todo mundo escutava. Ele deixava aí praticamente a gente se afundar, lá vinha ele e levantava os ânimos,
serenavam os ânimos e puxava a gente para o lado racional, mais racional, digamos assim, para buscar criar de novo a unidade dentro das divergências que a gente tinha. Esse era esse era o papel fundamental que ele exerceu dentro do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Eu quero também dizer da figura, assim, do ponto de vista pessoal. Você nunca viu o Zanetti perder, digamos assim, a paciência. Era complicado os movimentos sociais, né? Tinha aquelas divergências todas, mas o Zanetti era de um equilíbrio pessoal, de uma serenidade, ele transmitia isso para a gente. E por isso que todo mundo o respeitava. Ele contagiava, ele tinha um carisma, um sorriso, trazia a gente de volta para remarmos juntos. Essa era a figura do Zanetti, muito querido, muito, muito, muito querido. Para além dos trabalhos que ele exercia, nós tínhamos atividades lúdicas dentro do movimento, de noite, ou quando as discussões se tensionavam muito, a gente buscava, em atividades lúdicas, a serenidade para voltarmos às questões mais racionais. E ele participava dessa atividade lúdica de uma forma muito, muito especial. Esse era o Zanetti. Fantástica figura. Bom, meu nome é Raimunda Bezerra da Silva. Já fui, claro, não sou mais, né? Sou separada. Eu tenho 2 filhos, né? E assim, estou nesse movimento de direitos humanos desde a fundação. E como é que começou muito a nossa relação, eu não diria assim, com o Zanetti. A gente tinha uma relação com a SESI, já desde do Livrinho Azul, a gente foi fundado o nosso Centro de Direitos Humanos e tal, mas a gente não sabia direito o que era de que a gente estava falando, né? E aí aquele livrinho da SESI ajudou muito a gente a compreender muita coisa, né? Aquele livrinho que era a declaração interpretada, né? Aí a gente então tinha sempre tivemos uma ligação distante, mas sempre tivemos conhecimento e de ter noção do que a SESI fazia e tal, e assim também conhecemos o Zanetti, né? Aí, claro, eu conheci o Zanetti já bem mais tarde, talvez num encontro, não sei, eu não lembro aonde direito o encontro que eu fui. O primeiro encontro que eu fui do movimento foi de Nova Iguaçu. Eu era professora, né? Sou professora de português, e o primeiro encontro que eu fui foi o de Nova Iguaçu. Talvez tenha sido ali que eu tenha visto o Zanetti pela primeira vez. E a partir de quando eu o encontrei, aí começamos a ter uma relação assim, digamos assim, um pouco de troca também, né? Além das conversas, dos encontros e tudo. Aí ele acompanha, às vezes eles tinham entidades pequenas aqui, e nós também tivemos apoio da SESI algumas vezes, né? E aí ele sempre me ligava para procurar informação da entidade, o que a entidade fazia, como é que fazia. E aí depois, quando eles não prestavam contas dos recursos que vieram, às vezes as pessoas não sabem direito prestar conta, demora, essa coisa, aí o Zanetti também me ligava para isso, né? Aí eu era uma espécie de cobradora em nome do Zanetti, né? Pessoal, o Zanetti está pedindo a prestação de contas, liga para ele, tarará, um pouco assim. Então, a minha ligação com ele era de nível de trabalho, de troca, era um pouco assim, só mais ou menos assim. Agora, eu conheci muito ele, e dos encontros do MDH, sempre me chamou muita atenção
É ele, assim, esse jeito dele, com o que ele pensava, como ele pensava. E, assim, eu tenho lido muito esses dias, as pessoas têm dito que o Zanetti é isso, é isso, é isso. Eu ainda não achei uma definição para ele, sabe? Eu só sei que ele faz uma falta que eu não o via com muita frequência, mas era uma pessoa que a gente sabia que existia, que a gente conhecia e que era muito importante. Né? O Zanetti foi uma pessoa muito cara, muito querida. Eu não sei, eu fico me perguntando se tem uma definição só para. Não tem uma palavra que diga o Zanetti era assim. Eu não conheço essa palavra que possa definir o Zanetti por inteiro, né? Porque cada vez que eu leio alguma coisa ou que eu escuto, eu fico sabendo mais sobre ele. E também reflito muito sobre algumas conversas que eu presenciei dele e outras que tive com ele, né? E também percebo, fico muito encantada com uma percepção dele sobre as questões ambientais, que aqui nós somos muito militantes, né, de questões ambientais, né? Muita gente é muito assim, nós somos da turma do Chico Mendes e tal, nós somos muito ligados a essa questão ambiental. E eu gostei muito de ver algumas posições dele em relação a essa questão também, que eu jamais imaginei, né? O pessoal que não é nem dessa região aqui, e que a gente conhecia sempre com outras ideias, tinha também essas nossas ideias e essa luta também em relação à questão do meio ambiente. Então, eu sou Irene, sou do Instituto Brasil Central IBRACE, sou do Movimento Nacional de Direitos Humanos, desde a fundação, estou na luta de direitos humanos desde a fundação, até um pouquinho antes, né, porque eu já fazia parte da Comissão de Justiça e Paz, que a gente tratava de direitos humanos, mas ainda não tinha o MNDH. E eu, para falar de Zanetti, eu diria, a primeira coisa, eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de ter conhecido Zanetti. Zanetti foi uma pessoa, porque para mim quem foi sempre será. Zanetti é uma pessoa muito especial, tanto na caminhada de direitos humanos na região centro-oeste, de uma forma muito especial em Goiás, e Zanetti, ele foi muito mais do que um companheiro de luta, ele foi um amigo, né? E eu vejo assim que a trajetória de Zanetti, ele contribuiu muito com a promoção dos direitos humanos, no seu jeito simples, um diálogo simples, conversava com todos nós, e sempre que precisava, agora, ultimamente, eu falei com ele até dezembro, a gente sempre, nunca paramos de nos comunicar. Eu acho que Zanetti é até difícil de você falar dele, né? Da importância que ele foi para os direitos humanos, para a organização de base, para a proteção, para a promoção das políticas públicas. Veja, assim, que o Zanetti foi uma pessoa do seu jeito singular de ser, porque a gente olhava para Zanetti com a simplicidade, de uma delicadeza, de um tato político para tratar com as pessoas, que é uma qualidade que poucos de nós temos. E Zanetti era muito essa forma política dele tratar. Então, eu vejo assim, que ele construiu a cidadania de uma forma bem diferenciada, que ele marcou muito a vida de todos nós que convivemos com ele. Eu convivi muito com ele durante o período do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Na época que eu fiz parte da coordenação, a gente falava praticamente toda semana, ele lá na SESI, tudo que a gente precisava, a gente não falava com quem era, né? A pessoa que a gente devia falar, ele passava primeiro pelo Zanetti.
até para fazer uma avaliação, Zanetti, nós estamos precisando disso, né? O que você acha? E ele, assim, com a sua simplicidade, seu jeito de ser, ele dizia exatamente o que a gente precisava fazer. Então, Zanetti foi e será sempre uma pessoa que nos vai levar, né, esse exemplo de vida. Aí, lembrando aí da companheira que me antecedeu, a teoria, ela é muito interessante, todos nós falamos teorias, né, e citamos livros, citamos uma série de coisas. Zanetti mostrava isso no cotidiano, na prática. Eu, sinceramente, uma coisa que eu sempre admirei, além de tudo que eu já disse, eu admirei muito o Zanetti, a forma quando ele vinha tratar da gente na questão, de qualquer questão dos direitos humanos, de encaminhamentos de projeto, de diálogo, por exemplo, PMA, para mim, tem, assim, a carinha do Zanetti, que é aquele sorriso dele, porque ele falava, gente, olha, nós aprendemos assim, né? Zanetti nunca fez citação de gente importante, de filósofo não sei da onde, mas ele chegava no lugar do jeito que era necessário chegar. Então, Zanetti, você vai fazer falta? Vai. Mas esse é a lógica da vida, né? Nós estamos aqui por um período que nós não sabemos, a gente não tem, né, a governança da vida, a hora que a gente for, a gente vai mesmo, mas eu aqui lembro de Santo Agostinho. As pessoas que a gente ama não morrem, elas ficam só do outro lado, de uma outra forma, mas elas continuam vivas no meio de nós. E eu, no dia que eu recebi a notícia da Páscoa do Zanetti, eu fiquei imaginando, né, como os mistérios da vida, porque Zanetti faleceu exatamente no dia do início da campanha da fraternidade, 2 de março. E a campanha da fraternidade traz esse ano exatamente tudo aquilo que Zanetti foi para a gente e continua sendo. Uma educação comprometida, nova forma de economia, nova forma de política, que a gente caminhasse para o serviço da vida humana, especialmente dos mais pobres. Então, esse foi um dos principais objetivos do Zanetti. E a campanha traz também essa fala, né, desse objetivo. E aí eu vejo assim que aquela frase da campanha é exatamente você, Zanetti. Fala com sabedoria e ensina com amor. E isso foi, e você continua sendo. A gente vai continuar te amando, claro, com as nossas dores humanas, que a gente não pode ter mais sua presença, mas você foi e continua sendo um exemplo vivo para nós que trabalhamos tanto para um mundo de justiça, de paz, de igualdade, aquilo que a gente fala tanto na declaração da dignidade humana. Você foi a pessoa que buscou a dignidade humana em todos os momentos. E você continue entre nós, nos inspirando, nos dando força para que a gente tenha o discernimento do que é de fato que nós queremos para todas as pessoas, a dignidade humana. Zanetti presente, amamos muito você, e eu te amo de uma forma muito especial, como um amigo muito querido e um companheiro de luta que deixou muita saudade. Pelo menos umas 3 décadas, a vida dele, pelo menos, e vinculado à SESI, foi voltada aos direitos humanos, sem nunca deixar de ser militante político, sem nunca. Sempre foi militante político dedicado, com características muito singulares, né?
porque o Zanetti era homem de partido, no sentido amplo da palavra, sem, no entanto, ser um sujeito intransigente, aquele clássico militante que tem a verdade do seu lado. Ele era sempre um sujeito afável, sereno, dono de uma ternura incomensurável. Eu diria que ele era um guevariano, mas onde não cabia o ser duro, só cabia a ternura. Uma alma enorme, um sujeito capaz de abraçar as pessoas de uma maneira singular. Abraçar aqui tem um sentido bastante amplo, de abraçar a humanidade. Ao falar no velório dele, eu dizia, e eu cheguei a fazer o texto na madrugada em que ele morreu, eu dizia que achava que, apesar do meu materialismo, do meu ateísmo, e talvez por ele, eu achava que pessoas como Zanetti não deviam morrer. Tal a sua grandeza, tal a sua capacidade de semear, tal a sua capacidade de abraçar a humanidade, tal a sua capacidade de chorar com os mais pobres, com os desvalidos do mundo. Ele era um sujeito para ser poupado da morte, eu dizia. E eu achava, era uma forma de dizer quem ele era, eu achava que ele nascera lá numa serra de Curitiba, das cercanias de Curitiba, do Paraná, onde ele fora alpinista na juventude. Ou não, teria nascido lá num acampamento dos sem terra, a quem ele amava profundamente, reforma agrária que ele defendia o tempo inteiro. Ou não, nasceu numa tribo indígena. Os indígenas tão massacrados ao longo da nossa história. Ou nasceram num campo de futebol, estádio cheio, e que foi desenvolver este futebol com muito brilhantismo lá na cadeia, no time que nós tivemos, o Colorado. O Zanetti era um ser telúrico, nascido, quem sabe, lá na Amazônia, e que andou com Chico Mendes por aquelas terras, defendendo o meio ambiente. Ele era um defensor intransigente do meio ambiente. Ele era um marxista um pouco diverso, né? Porque muito vinculado, e há tantos marxistas nessa linha, muito vinculado à defesa do meio ambiente, muito vinculado à defesa da natureza, e muito vinculado a uma proposta vou usar uma expressão, de economia do simples, de uma economia que não fosse pautada no capital e que considerasse o bem viver e que considerasse a necessidade de combinar o homem ser capaz de se sustentar e desenvolver uma economia sustentável, né? Que não agredisse a mãe terra do jeito que vem agredindo. Ele era um anticapitalista profundo e que não tinha bem, como tantos não têm, a visão de que era necessário desenvolver as forças produtivas de maneira incessante, como uma certa visão marxista
já defendeu? Ele não. Ele considerava que nós deveríamos, como tantos, de alguma forma, Walter Benjamin já vai antecipar essa visão, ele achava que nós deveríamos encontrar uma forma de existir no mundo mais simples e não tão voraz, não tão veloz, não tão louca como essa que nós temos sob o capitalismo e que está aí nas nossas caras. Ele sofria com isso. Obviamente, eu acompanhei o Zanetti nos últimos 2 anos dele, enfrentando o câncer, e me impressionava a capacidade dele de enfrentar o sofrimento com bom humor. Ele sorria sempre. O Zanetti tinha sempre um sorriso largo, e, ao mesmo tempo, o tempo inteiro refletindo sobre as dores do mundo, sobre as nossas dores do Brasil, mas o forte, ao falar dele, é como ele encarou com serenidade a partida. Serenidade e compromisso. Em nenhum desses momentos, de 2 anos para cá que ele enfrentou o câncer, ele deixou de formular, de refletir, de pensar e de propor, sempre. Eu brincava com ele, eu o chamava, neste período, Zanetti, você é o secretário-geral, na referência aos velhos secretários-gerais dos partidos comunistas, né? Que eram aqueles que davam a linha, né? Eu dizia, você que está dando a linha para a gente, e não tinha muita mentira nisso, não tinha só brincadeira, era que ele sempre estava formulando. Nos últimos dias, nós deixamos de falar, para mim era muito estranho, porque não podia mais. Acompanhando apenas a Cleusa, sua querida companheira, com quem ele casou na cadeia. Este casamento eu vi em 1972. Casamento que durou até, de amor, casamento que durou até o último suspiro dele. Com ele, então, nos últimos momentos, nos últimos 10 dias, eu diria, Cleusa e Carol, a filha. Era um sujeito de uma capacidade solidária que eu não vi em ninguém. Não vi. Sei que deve existir, mas eu não vi em ninguém. A capacidade solidária do Zanetti com a humanidade, com as companheiras, com os companheiros. E volto. Sempre ternura, sempre amor, sempre carinho com as pessoas. Ele podia divergir, mas ele sabia divergir. Ele não era, eu diria, ele não era um leninista, no sentido da virulência dos argumentos. E era da serenidade, da fraternidade, da solidariedade e do amor. Ele é, para mim, uma das maiores perdas da minha existência. Eu vou carregá-lo sempre comigo, no meu coração. Meu nome é Renato Cunha, eu sou do Grupo Ambientalista da Bahia, uma organização que tem sede aqui em Salvador, mas que trabalha aí há 40 anos em vários lugares do Brasil, do Nordeste, né? Sempre articulado com os movimentos sociais. E Zanetti foi um companheiro durante essa vida toda da organização, meu amigo do coração, que a gente trabalhou muito ativismo nessa questão da justiça ambiental, né, com os movimentos sociais, buscando sempre um bem-estar melhor para todo mundo, né?
a perda dele realmente deixa a gente, né, bastante, né, contemplado com esse momento, né, da vida dele, né? Acompanhamos a doença dele, né, uma perda muito grande, mas ele foi um parceiro, né, de tantas lutas, tantos, né, movimentos, né, em prol, né, da justiça socioambiental. Ele agora está em outro plano, né? Está lá, né, inspirando a gente de outra forma, né? Vamos assim dizer. Né? Ele deixa um legado muito grande, né, no movimento social brasileiro, toda a atividade que ele desenvolveu na SESI, ele era parceiro também, associado do Gambá, do Grupo Ambientalista da Bahia, e nessa a gente conviveu bastante nesse processo. Ele deixa a gente, né, triste, mas ao mesmo tempo fortalecido pela luta que ele desenvolveu ao longo desse tempo todo. Então, um grande abraço a todos, né, e acho que o Zanetti merece todas as nossas homenagens, né, para o futuro melhor de todo mundo, né, que ele sempre desejou. Muito obrigado e parabéns para todo mundo aí. Grande abraço. Eu sou Isabel Pérez, militante do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Desde sua fundação, participei da fundação do movimento, sentadinha ali ao lado de Dom Helder Câmara, onde nós oficializamos o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que antigamente era uma comissão de direitos humanos funcionando em Petrópolis, com Leonardo Boff e outros companheiros. Então, a partir daí, nós começamos a olhar mais de perto a nossa realidade. Por isso que a gente achou que deveríamos ser um movimento e não uma comissão. Então, a SESI, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, sempre esteve junto conosco, desde a produção do seu livrinho azul. É o livrinho onde nós tínhamos, na época da ditadura, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Era com esse livrinho da SESI que nós conseguimos trabalhar na base, com as companheiras e com os companheiros, explicando o que é direitos humanos. Então, a contribuição da SESI já vem de muito. E Zanetti foi uma pessoa que eu conheci desde a minha entrada no movimento. Isso por volta de 1978, 80, eu não lembro, as datas para mim já me fogem muito, mas não é difícil da gente saber. E nessa época, a SESI era a única que financiava e que ajudava politicamente, financeiramente, o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Eu não me lembro, na minha época, depois tivemos outras, mas a SESI foi de suma importância. E tudo isso aconteceu com a ajuda de Zanetti. Bom, nessa ajuda material, tudo bem. Agora, a Zanetti deu para a gente uma grande contribuição na parte política, fé e política, naquela parte de ajudar a refletir a nossa situação, a nossa conjuntura de momento. Estávamos saindo, ou pensando em sair de uma ditadura, aquela ditadura ferrenha de 20 anos. Então, Zanetti nos ajudou muito nessa parte de reflexão. Eu acredito que eu, particularmente, devo muito a Zanetti. Não só a Zanetti, vou citar um nome aqui, sem desfazer dos demais companheiros que contribuíram, mas também de Dermi.
porque nós estávamos numa situação difícil e nós precisávamos de criaturas que nos ajudassem naquele momento. E Zanetti foi um deles. Então, o que eu tenho para dizer é isso, que se o movimento evoluiu, se nós conseguimos atingir cerca de 200 e poucos movimentos no país todo, se nós conseguimos avançar na parte de direitos humanos e ser o que nós somos durante todos os anos que se procederam a isso, realmente foi graças ao auxílio desses companheiros, né? Então, o que eu tenho para dizer de Zanetti é isso. Uma criatura que sempre colaborou, sempre esteve presente e nunca disse um não para poder ajudar a gente a crescer politicamente neste país de tanta controvérsia. Oi, Roberto, bom dia. Foi um dia muito triste. Acordei pela manhã e soube da notícia que um grande amigo meu partiu. Conheci o Zanetti no início dos anos 90. Ele tinha aquele olhar que escondia o mundo. Como dói esse vazio, essa saudade. Zanetti, você faz falta, muita falta para mim, para a sua família e para os seus amigos. Você foi uma pessoa que marcou a minha vida. Vou achar sempre injusto você ter ido assim. Não tem como não sofrer, não tem como não sentir, não tem como esquecer. Falar do Zanetti não é difícil. Difícil é aprender a viver sem ele. Você foi um homem muito bom, com um sorriso largo no rosto que iluminava os lugares mais escuros. Sempre foi muito honesto e justo, ajudava quem pudesse. Era louco, apaixonado por suas famílias e amigos. Eu perdi meu amigo, meu companheiro para discutir política e futebol, para rezar juntos, para chorar juntos pelas mazelas do mundo. Eu sou Edival Nunes Cajá, ex-preso político, coordenador do Comitê Memória, Verdade e Justiça para a Democracia de Pernambuco, Centro Cultural Manuel Lisboa, e deste 7º encontro de comitês e comissões da verdade do Norte e Nordeste, a realizar-se agora nos dias 1, 2 e 3 de abril de 2022. Os nossos comitês estão organizados em todos os estados da Amazônia à Bahia. Decidimos, por unanimidade, homenagear o companheiro Zanetti, denominando este nosso encontro de 7º Encontro José Carlos Zanetti. Zanetti nasceu em Curitiba, lutou em São Paulo e na Bahia como militante da Ação Popular, como um revolucionário da AP. Preso e torturado pela ditadura militar em Salvador, resistiu como um autêntico lutador do povo, com dignidade. Com a anistia, Zanetti se dedicou à luta pela justiça de transição. Desde o encontro de Cajamar, em 2013, até os preparativos do nosso 7º encontro, quando ele partiu. Zanetti é daqueles homens que nunca morrem. Ele se imortalizará nas lutas dos nossos comitês pela justiça de transição, pela democracia e pelo socialismo. Eu sou Tereza Vilaça, sou professora, moro em Salvador, trabalhei na SESI, conheci Zanetti, e agora, quando o Roberto me chamou para fazer um depoimento sobre Zanetti, eu fiquei pensando na dúvida que eu tenho desde que ele morreu. Eu tenho essa dúvida que considero uma contradição. É uma tristeza muito grande, é uma falta muito grande, e, ao mesmo tempo, é um orgulho,
uma alegria que ele tenha sido um dos nossos. Então, isso, para mim, é uma coisa muito contraditória. Então, para resolver essa questão, eu fui ver as mensagens que ele mandava para mim, porque a gente era amigo, né, assim, de negócio de Facebook, essas coisas, então a gente mandava mensagens, e eu vi algumas que eu achei muito interessantes. Por exemplo, tem uma que ele diz: eu não estava muito bem, mas a minha filha me ajudou, e eu terminei indo para o Grito dos Excluídos. Fui lá, com calma, tal, e poesias, sugestões de filmes, comentários, vamos marcar o encontro, vamos, como é que se diz, registrar as experiências. Uma vez eu, inclusive, conversei com ele sobre isso bastante, aí ele me falou, deu o nome de pessoas, vamos começar a registrar o trabalho da SESI, não sei o quê, essas coisas que eu acho que a gente precisa, como vocês fazem aí em Natal, registrar as coisas, porque nós somos uma tendência a querer que a gente desapareça, né? A destruir nossas marcas, exatamente para não ficar como exemplo de luta. Então, assim, eu vi isso e eu fiquei pensando, nós somos as nossas marcas, né? O que fazemos, como agimos, né? Nós falamos muitas coisas, mas a gente, quando fala, a gente está anunciando algo que a gente pode ser o exemplo. Então, para mim, Zanetti, o que eu tenho a dizer sobre Zanetti é que ele não é nem só um exemplo. Para mim, ele foi e é uma lição. Assim, porque ele é como se ele defendesse o que ele falava. Ele era um exemplo do que ele falava. A solidariedade, a honestidade, a questão da igualdade, a bondade, está sempre disponível. Então, isso eu acho que foi uma lição, que é uma lição para nós, para que a gente compreenda que nós somos sinais daquilo que a gente defende. Nós somos sinais hoje do mundo que a gente defende para amanhã, para depois do capitalismo, para depois da nossa luta, para durante nossa luta. Então, para mim, é isso que é Zanetti. E eu acho assim, que é como se fosse uma luz no sinal, no sentido de luz mesmo. Olha ali, como é que é uma pessoa que pensa essas coisas, que defende um mundo de igualdade, de justiça social, de luta. É uma pessoa que tem essas características. Isso significa que quando a gente tomar o poder, quando a gente transformar, vai ser desse jeito o mundo. Então, ele está antecipando. Então, eu digo, esse é um poder maior que todos os livros, é um poder maior que todos os fatos, porque é o poder do dia a dia. Ele era o que ele defendia, ele era o que ele sentia, ele era o que ele acreditava. Então, isso, para mim, não é somente um exemplo, isso é uma lição. E eu fico muito orgulhosa e muito feliz que do nosso lado, porque temos lado, do nosso lado, do lado dos explorados, do lado dos chamados excluídos, que são incluídos de uma forma errada, mas vamos dizer excluídos, é assim, desse lado nós temos pessoas desse tipo. Nós temos pessoas com essas características. Isso é uma prova real, concreta, de que é bom o que nós queremos, é uma vida feliz o que nós queremos, é uma vida alegre o que nós queremos. Então, eu queria, nesse momento, fazer uma homenagem a ele, principalmente agradecendo dessa lição. Se a gente estuda Zanetti, a gente estuda muitas características do mundo que a gente quer criar. Então, esse mundo fica perto, ele pode existir. E também é uma lição para cada um de nós. Não adianta a gente ter belos discursos. O que adianta é a gente ser aquilo que a gente fala. Zanetti, você está fazendo muita falta. E também deixou uma lição que nós vamos estudar sempre. E nós vamos, como um espelho, a gente vai se olhar e ver
o quanto a gente está aproximado do que você foi. Então, muito obrigada, e você estará presente sempre. Zanetti, presente sempre. Olá, eu sou Pedro Laurentino, falo em nome do Comitê Memória, Verdade e Justiça de Teresina, para reverenciar a memória do grande combatente, companheiro Carlos Zanetti, que nos deixou recentemente, quando já estava prevista sua vinda para o nosso 7º encontro aqui em Teresina, entre os dias 1 e 3 de abril. Falar de Carlos Zanetti é falar da solidariedade, é falar da combatividade, é falar da memória, é falar da verdade, e é sobretudo falar de ternura. Há quem diga que aquela frase do Che, ai que endurecesse sem perder a ternura jamais, foi baseado, dentre outros, na figura terna, carinhosa de Carlos Zanetti, que, aliás, há 3 anos atrás, foi o anfitrião do nosso 6º encontro lá em Salvador. E por isso mesmo, nós estamos aqui reverenciando a sua memória e dedicando o patrono do nosso 7º encontro ao companheiro Carlos Zanetti, chamando todos e todas para o dia 1 a 3 de abril aqui, ao encontro Memória, Verdade e Justiça, Carlos Zanetti. Carlos Zanetti presente agora e sempre.